Bem-vindo. Meu nome é Thiago Freitas, sou gerente de desenvolvimento de negócios da LS Life Science no Brasil. Gostaria de agradecer a todos por participar do nosso webinar aqui no Brasil para toda a América Latina. A LS hoje tem o prazer de convidar uma convidada bem especial, né, a diretora técnica e operacional e sócia da empresa Ambicamp, a Maria Luísa de Souza, que apresentará o webinar sobre a importância do gerenciamento dos resíduos. Vamos conhecer as responsabilidades em torno desse tema. É importante destacar, né, brevemente, a vasta experiência da Maria Luísa. Maria Luísa ela é formada pela Universidade Católica de Campinas em bacharel em Biologia. Na Unicamp Campinas, se formou em Engenharia da Qualidade, com pós-graduação em Química Industrial, e na Fundação Getúlio Vargas realizou seu MBA Executivo Internacional em Gestão Empresarial. Hoje é diretora técnica e operacional, sócia da Ambicamp, coleta e destinação de resíduos. Auditora do BRTIF, em avaliações da qualidade, auditora líder da certificação IRCA, auditora internacional da TUV-Nord no Sistema da Qualidade Ambiental e Segurança Alimentar e na SASMAC. Palestrante e articulista de artigos técnicos das revistas do ESP e Fiesp na área cosmética e farmacêutica, palestrante em semanas científicas em universidades e palestrantes em CIPATs, nas indústrias químicas, cosméticas e farmacêuticas. Vamos começar, então. Brevemente, a Lidiane Andrade, que é a nossa Country Manager do ALS Lab4, dará início à apresentação, apresentando um pouco da parte de saúde e segurança da ALS, e, em seguida, a Maria Luísa dá início ao nosso webinar. Tá? Vamos lá, Lidiane, fique à vontade. Seja bem-vinda. Gerente da unidade Farma, e gostaria de iniciar essa apresentação de acordo com a cultura LS, onde a segurança é uma prioridade. É importante destacar que todos os nossos laboratórios trabalham sob rigorosos protocolos de segurança que incluem uso de máscaras faciais, constante processo de limpeza e desinfecção das mãos e das áreas, distanciamento social e a utilização de um app desenvolvido pela nossa equipe para monitorar a segurança de todo o nosso pessoal operacional e daqueles que trabalham em home office. A ALS é uma empresa líder em laboratórios de análise, inspeção e certificação. Estamos presentes em mais de 65 países ao redor do mundo, com aproximadamente 350 locais com diferentes ramos de negócios ou serviços. Temos mais de 15 mil funcionários com alta competência técnica. Todos os nossos laboratórios trabalham sobre rígidas diretrizes de qualidade, baseadas na norma ISO 17025 ou BPL, pela NIT DICLA 35. A ALS está no mercado há muitos anos, atendendo às demandas analíticas das indústrias parceiras. Um pouquinho de história. A ALS foi fundada na Austrália em 1863 e a sua presença na América Latina começou há aproximadamente 20 anos, com um laboratório de serviços de análises ambientais no México. 10 anos depois, a ALS já estava posicionada em vários países da América Latina, Argentina, Peru, Brasil e Equador. A partir de 2018, a ALS aumentou a sua presença na América Latina com uma nova linha de negócios, adquirindo 2 laboratórios farmacêuticos. Primeiro, um no Brasil, o Lab4, e outro no México, a ARJ. A ALS é muito clara sobre seus valores e visão ao fornecer os seus serviços. Acreditamos em nossa capacidade, desenvolvemos a nossa equipe, temos segurança como prioridade e trabalhamos para a melhoria contínua, com honestidade e integridade. Esses são os nossos pilares, dos quais oferecemos aos nossos clientes uma proposta que tem como foco a ciência, o atendimento e a confiabilidade. E é com esse compromisso que trazemos mais um webinar até todos vocês. Maria Luísa, muito obrigada pela sua disponibilidade. A palavra é sua para iniciar a sua apresentação.
a conexão da Maria Luísa, só um minutinho que a gente já retorna. Boa tarde a todos. Retomando, desculpa, tivemos um pequeno imprevisto. Vamos retomar a nossa apresentação falando do... Foi no meu? Mas eu vou falar 7. Pode ir no meu? Mas em qual? Nesse? Esse. Esse começa por gerenciamento. Esse é o meu. Boa tarde a todos. Desculpa, tivemos um pequeno imprevisto. Voltando a falar sobre o gerenciamento dos resíduos. A geração dos resíduos na empresa, ela é de total responsabilidade da área de gestão, o departamento que possa identificar, normalmente o departamento, a área ambiental da empresa, que possa identificar os resíduos e assim fazer as destinações adequadas. Dentro do gerenciamento dos resíduos, você tem 3 partes, que na verdade são 3 pilares. Um deles é o transporte, o outro é o armazenamento e o outro, de fato, é o descarte. E nós temos aqui 3 exemplos de problemas que poderão acontecer. A primeira foto mostra um problema com o transporte. Então, dentro da área da responsabilidade, uma das coisas mais importantes é quando vai haver uma destinação do resíduo, a empresa geradora ela possa contratar uma empresa que transporta, onde de fato tenha confiança naquilo que será feito, que será realizado. Porque um acidente ambiental, ele pode trazer muitos problemas, além da contaminação do solo, onde o resíduo cair, mas ele pode também trazer acidentes com pessoas e multas enormes em relação às legislações ambientais. Outro ponto muito importante também é a situação do descarte, o que mostra aqui um exemplo aqui de descarte inadequado de materiais. Então, quando um gerador contrata uma empresa para fazer a destinação final, ele tem que assegurar que ele está contratando uma empresa que é licenciada para isso, que tenha responsabilidade ambiental e que possa, de fato, destinar os resíduos conforme as legislações recomendam. Então, vocês veem aqui uma destinação totalmente inadequada de material. Esse material é um material hospitalar que está a céu aberto, numa situação totalmente irregular. Não menos importante é o armazenamento. E a gente tem aqui um lamentável exemplo da explosão que teve em Beirute, do nitrato de amônia que estava armazenado de forma inadequada. Claro que por longa data, enfim, uma série de pontos que levaram a um acidente ambiental e que pôde a gente causar aí, transtornos enormes, com mortes e, enfim, uma série de problemas que puderam acontecer e não tiveram como fazer, tá? Nós temos legislações específicas para o gerenciamento dos resíduos, e a gente tem uma que está sobre o guarda-chuva da Anvisa, né, do Ministério da Saúde, que é a RDC 222 de 2018, e temos uma que está sobre o guarda-chuva do Ministério do Meio Ambiente, que é um CONAMA 358 de 2005. Na verdade, ambas são harmônicas, citam exatamente os mesmos pontos, só que uma, por ser do Ministério da Saúde, ela é muito mais voltada para a área de serviço de saúde, onde
ela envolve atividades que possam gerar resíduos e que estão diretamente relacionadas ou à saúde humana ou à saúde animal. Já o CONAMA 358, ele é muito mais voltado para todas as atividades que gerem resíduo, mas de forma mais ampla, ou seja, a parte dos laboratórios, as aulas práticas das universidades, uma série de atividades que possam gerar resíduos e que tenham que atender completamente a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, você tem, em ambas essas legislações, você tem a seção 6, que é onde fala sobre a classificação dos resíduos. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma das classificações, que é a classificação dos resíduos químicos, que ela vai para o grupo B. Essa classificação tanto é da RDC 222 quanto do CONAMA 358. E o artigo 59 cita os resíduos de medicamentos contendo produtos hormonais e produtos antimicrobianos, citostáticos, antineoplásicos, imunossupressores, digitálicos, imunomoduladores, antirretrovirais, quando descartados por serviços assistenciais de saúde, farmácias, drogarias, distribuidores de medicamento, ou apreendidos, devem ser submetidos ao tratamento, incineração ou dispostos em aterro de resíduos perigosos classe 1. Por que nós estamos chamando a situação dos medicamentos? Porque nós estamos falando de um laboratório, né? O nosso parceiro ALS, na figura do Lab4, que já é parceiro da Ambicamp há bastante tempo, e nós vamos, então, citar um pouco da história da geração dos resíduos dessa empresa e como isso vem acontecendo ao longo dos anos. Vou mostrar também para vocês uma estatística muito importante, que ela normalmente divulgada pela CETESB, que é a Companhia do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e ela divulga todos os anos, mais ou menos em novembro, dezembro, um relatório sobre as áreas contaminadas no estado de São Paulo. Então, vocês observem que eu pus aqui uma pirâmide que ela está em ordem decrescente, né? Ou seja, de 2016, a gente vem de 5.662 áreas contaminadas. Áreas contaminadas, neste relatório da CETESB, ela também mostra algumas já as providências que estão sendo tomadas pelas instituições em relação à recuperação das áreas. Às vezes isso já está acontecendo e às vezes não. Nesse relatório tem claramente explicitado essa condição. As áreas contaminadas, elas têm uma participação muito grande, depois eu vou mostrar para vocês, mas ela tem uma participação muito grande pelos postos de combustível. Mas as indústrias vêm ali também, logo na sequência, que são os grandes responsáveis pela contaminação das áreas por conta da disposição dos resíduos em local inadequado. Então, de 2016 para 2017, teve um aumento, né? Você pulou de 5.600 para 5.900. Em 2018, nós já tivemos 6.100 praticamente, e em 2019, 6.285. É uma quantidade muito grande de áreas contaminadas, mas, ao mesmo tempo, se olharmos com bons olhos para essa questão, a gente pode ver que, uma vez identificada a contaminação, essa mesma contaminação, ela começa a ser monitorada e essa área começa a ser recuperada. É claro que demora muito tempo, mas isso é uma coisa que é progressivo. Então, com a fiscalização da CETESB e de outros órgãos fiscalizadores, como a Vigilância Sanitária, enfim, você tem uma condição muito melhor das empresas em relação a entender o seu verdadeiro papel na questão do gerenciamento dos resíduos. Falando um pouquinho para vocês sobre a Ambicamp, até para vocês entenderem o nosso trabalho, né? A principal função do nosso trabalho. A Ambicamp é uma empresa que já existe desde o ano de 2000, ela é uma empresa especializada no gerenciamento de resíduos químicos e infectantes.
importantes. Nós temos 3 certificações, 2 ISOs, uma OSAS, que é a 9001 de 2015, a 14001 de 2015 e a 18001 de 2007. Essas certificações são no âmbito nacional e internacional, exatamente com o objetivo de mostrar para os nossos clientes que são multinacionais a importância de ter uma certificação nessas 3 áreas e atender de forma global a necessidade e as especificações do grupo internacional. Tá? Quando o trabalho é feito pela Ambicamp, nós fornecemos também o documento Plano de Gerenciamento de Resíduos e as embalagens e a coleta e a destinação final. Tudo isso com uma equipe interna, nada é terceirizado, a não ser, de fato, a destruição do material, porque tem tecnologias específicas para isso. Então, a equipe de coleta é totalmente da Ambicamp, as embalagens nós fornecemos já com toda a classificação química e toda a nomenclatura que precisa ter por conta das legislações ambientais, né, atendendo aí as legislações que pedem que esses resíduos sejam classificados de acordo com a tecnologia que vai haver a destruição, e a frota de coleta também é própria, é da Ambicamp. Vocês podem ver aqui uma parte interna da nossa empresa. Aqui fora, né, na parte da frente, vocês têm 2 veículos de coleta, como mostra. Vocês têm uma visão interna da nossa área de estocagem, onde os resíduos estão dentro de bacias de contenção e são já separados por família química. Essa área nós chamamos de centro de triagem, que é onde os resíduos são armazenados temporariamente. O temporariamente significa até 72 horas, mais ou menos, e depois, com toda a segurança, ele vai para o destinador final, que pode ter várias tecnologias, depende do resíduo e depende da recomendação das legislações ambientais. Então, nós trabalhamos com as tecnologias de incineração, a tecnologia de coprocessamento e a tecnologia de aterro classe 1 para produtos perigosos, que são produtos específicos que não podem se enquadrar nem na categoria de incineração e nem na categoria de coprocessamento. Voltamos para a história da ALS, né, na figura do Lab4, para vocês conhecerem um pouquinho de como é a história do gerenciamento de resíduos nessa parceria que já dura aí há bastante tempo. Então, o início do nosso contrato com a Lab4 foi em 2011, antes mesmo dele fazer parte da ALS. Nesse momento, quando houve a primeira contratação do nosso trabalho, tínhamos uma previsão de geração de 300 quilos no ano. Então, vocês podem ver este gráfico que mostra a evolução da geração dos resíduos nos 9 anos de gerenciamento. Então, começamos em 2011 com uma previsão de gerar 300 quilos no ano, onde a geração foi 570, ou seja, quase 571 quilos de resíduo durante o ano todo. E assim, houve toda a progressão. Nós já estamos no ano 9 de gerenciamento de resíduos, onde o gerenciamento se deu em praticamente quase 7 toneladas. Houve uma progressão muito grande, porque quando a empresa começa a trabalhar com o gerenciamento de resíduos, há uma mudança radical na cultura do entrosamento das pessoas dentro da empresa e da cultura de preservação ambiental. Então, todas as pessoas, elas começam a ficar engajadas de tal forma que, quando eles executam uma atividade, eles já olham para aquilo e já percebem a geração do resíduo e eles mesmos acabam falando, bom, isso é um resíduo que precisa ser destinado, isso é um resíduo que se enquadra na categoria X ou Y, isso é um resíduo que não pode ser disposto na coleta pública, e assim por diante. Então, é muito natural que, ao longo dos anos, a quantidade do resíduo
gerenciado, geralmente ela aumenta, por causa do aumento também da conscientização. Então, dentro da empresa, praticamente todo o resíduo gerado em todas as áreas, ele passa a ter um olhar crítico em relação à necessidade da destinação adequada. Ainda mostrando para vocês como que está dividido os resíduos químicos, né, a análise dos resíduos químicos dentro da ALS, na unidade de Campinas, então a gente tem como eu falei, uma geração atual de aproximadamente 7 toneladas no ano, e isso provém, olhando praticamente para a parte química da história, ela vem de uma média de 1.700 amostras mês. Ou seja, essas 1.700 amostras mês, elas derivaram 7.000 análises mês, da onde foram gerados os resíduos. Esse gráfico de pizza pode mostrar para vocês que a gente tem aqui 7% representa os vaios, 9% as sobras analíticas de caráter ácido, você tem 18% solventes orgânicos, você tem os solventes contaminados, os frasco-ampola com medicamentos, os resíduos de medicação oncológica e a paramentação, onde tem aí cada um deles colaborando com uma porcentagem. As coletas lá são regulares, aonde existe toda a documentação entre as partes legalizada, né, em termos ambientais e sanitários, e isso tudo mostra a responsabilidade do grupo em relação a poder, de fato, gerenciar adequadamente todo e qualquer resíduo que é gerado na unidade. Para vocês terem uma ideia, existe um entrosamento tão grande em relação ao gerenciamento que, quando o laboratório começa a ver a necessidade de desenvolver um outro método analítico para fazer algum outro tipo de análise necessária naquele momento, há um estudo de qual é o resíduo que vai ser gerado a partir daquela análise e qual é a quantidade prevista nisso, e há um contato entre as partes, ou seja, antes mesmo do resíduo ser gerado, ele já é incluído dentro do plano de gerenciamento de resíduos, a Ambicamp já disponibiliza as embalagens adequadas, então, quando se iniciam os testes, o laboratório já tem ali as embalagens adequadas para ir armazenando esses resíduos. Então, nada, de forma nenhuma, é deixado armazenado às vezes irregularmente, ou deixa o resíduo, depois a gente decide o que vai fazer com ele, de forma nenhuma é assim. Há sempre uma responsabilidade que antecede a geração do resíduo, para que isso mostra a responsabilidade de ambas as partes em relação ao assunto, tá? Aqui eu mostro para vocês, né, a parceria que se completa em relação aos resíduos e em relação à prestação do trabalho. Nós já estamos há 9 anos juntos e esperamos que essa parceria possa se estender para outras unidades do grupo e que os clientes da ALS, né, possam entender o quão importante isso é. Isto é, quando se contrata um prestador de serviço nesta área, né, analítica, e o quanto isso representa em relação à segurança de que aquela amostra que o cliente mandou para ser analisada, ela é adequadamente destinada dentro da confiabilidade que se precisa manter em relação à composição do material, em relação a segurança biológica daquele material, a segurança química daquele material, e que tem uma responsabilidade de um prestador de serviço na área ambiental que atenda, de fato, às necessidades do grupo. Tá? Gostaria muito de agradecer e estamos abertos a perguntas, caso haja alguma. Oi, Maria Luísa, muito obrigado pela apresentação. É um prazer ouvi-la e reconhecemos aí o seu amplo conhecimento e experiência
conseguiu nos transmitir os seus conhecimentos de maneira agradável, sem perder o rigor científico necessário. Recebemos aqui algumas perguntas, veremos a possibilidade de respondê-las todas. Aquelas que a gente não conseguir responder devido à restrição do tempo, a nossa equipe irá comunicar com vocês por outros canais, tá? Maria Luísa, a primeira pergunta que foi levantada aqui, sobre a legislação citada, poderia esclarecer sobre a necessidade de autorização ambiental para a movimentação dos resíduos, o CADRE? Sim, claro. Não foi citado, mas dentre as legislações ambientais cabíveis, além de todo o licenciamento ambiental, todo gerador de resíduo ele precisa de uma autorização ambiental para que esse resíduo seja movimentado, ou seja, sai do gerador e vai para o destinador final. Ele pode passar por um gerenciador, que é o caso da Ambicamp, ou não, ele pode ir diretamente. Essa legislação, ela pede um documento chamado CADRE, que é o Certificado de Aprovação de Movimentação de Produtos Perigosos dentro da questão dos resíduos. E na verdade, essa legislação, ela é exigida no estado de São Paulo e toda vez que uma empresa ela vai abrir o licenciamento ambiental na CETESB, uma das primeiras perguntas é: os resíduos gerados na sua atividade terão que destino? Aí, obviamente, essa pergunta é respondida pelo gerador e ele também tem que escolher um prestador de serviço que possa receber o seu material e que esteja habilitado para isso. Então, veja, não são todos os destinadores de resíduos que podem receber os resíduos que as empresas geram. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo básico de incineração. Muita gente acha que tudo que é gerado pode mandar para incinerar. Não é assim que funciona. Ou seja, o material ele precisa ser compatível com a tecnologia de incineração. Ok, esse é um ponto. O outro ponto é a empresa que ele escolher para prestar esse serviço, que tem, de fato, a tecnologia de incineração, precisa saber se o incinerador está licenciado para receber aquela tipologia de resíduo. Então, por exemplo, um incinerador que incinera resíduos químicos, muitas vezes, ele não está habilitado a incinerar resíduos infectantes e vice-versa. Ainda falando de incineração, existe a situação dos testes de queima realizado pela CETESB. É isso que habilita o equipamento a poder receber o resíduo ou não. Então, não basta entender que tem que destinar o resíduo adequadamente. A escolha da empresa que vai fazer isso e a análise do licenciamento dessa empresa é um ponto fundamental para que, de fato, haja a autorização da CETESB em relação ao envio e ao recebimento do material. Poderia esclarecer as responsabilidades de destinação final dos resíduos? É do gestor ou do destinador final? Ou gerenciador, transportador? Então, a geração do resíduo, ela sempre é de responsabilidade do gerador. Ok, total responsabilidade do gerador. Ele pode armazenar esse resíduo temporariamente na própria empresa onde ele é gerado, de acordo com os critérios ambientais e sanitários, e aí ele
depois procurar, depois de um tempo, de uma quantidade armazenada, procurar um destinador adequado, que vai muito de encontro ao que eu expliquei em relação ao CADRE. Então, ele tem que procurar uma empresa que possa receber aquele material. Então, aí, a responsabilidade começa a ser compartilhada. Existem muitas empresas que oferecem essa prestação de serviço de destinação de resíduos, mas ela não é habilitada legalmente para isso. Então, a responsabilidade fica ainda maior do gerador em ter que escolher e qualificar um fornecedor para essa situação de destinação final. E também, como eu falei no primeiro slide, em relação ao transporte, também é muito importante, porque a responsabilidade do transporte também é do gerador. Ele tem que escolher uma empresa que esteja habilitada a fazer esse transporte adequadamente. Porque se houver um acidente durante o percurso, a responsabilidade continua sendo do gerador. É claro que existem documentos de transporte, o MTR, que inclusive agora vai ser eletrônico a partir de janeiro. Tem uma série de documentações que amparam essas decisões, mas de qualquer forma, todas as empresas, elas acabam tendo uma responsabilidade enorme em escolher o prestador de serviço. Por quê? Porque a responsabilidade total é dela. Existe sim a corresponsabilidade da destinação, do transporte, mas a responsabilidade final é do gerador. Pergunta. Se for encontrado resíduos em local público, como a fiscalização pode chegar no autor da ocorrência? Essas coisas são muito fáceis, né? Pistas sempre são deixadas. Tem inúmeros casos aí de ação que acha resíduo em local inadequado, até aquela segunda foto que eu mostrei do resíduo farmacêutico a céu aberto. Enfim, a gente pode ver na televisão, sempre tem reportagens falando que foi encontrado resíduos em lugares na beira do rio, na beirada das estradas, em terrenos baldios, enfim. Como é que a fiscalização chega? Chega por denúncia, muitas vezes denúncia dos próprios funcionários da empresa, ou seja, sempre tem alguém olhando. Então, quando o gestor ele vai agir de má fé, ele faz um descarte inadequado, às vezes, muitas vezes, o próprio funcionário vê que isso está sendo feito e ele faz uma denúncia no Ministério Público, ele faz uma denúncia na CETESB, tem vários telefones e não precisa se identificar. Então, o que acontece? Há as fiscalizações de surpresa, que acabam revelando esse tipo de coisa. E também, no caso de medicamentos, é muito fácil chegar na origem, porque na maioria das vezes o medicamento ele está ainda dentro do blister, ele está dentro da embalagem primária e secundária. Muitas vezes tem até a bula. Então, assim, mesmo que a quantidade de resíduo descartada inadequadamente foi encontrada e pode não ter sido pelo fabricante, pode ter sido por um distribuidor, pode ter sido por alguém que comprou e não ia usar mais e acabou fazendo aquilo, mas o gerador, que é a matriz de onde saiu aquele medicamento, falando agora no caso de medicamento, é o responsável. Então, nesse momento, a fiscalização chama o fabricante. Então, por exemplo, você tem, vou usar aqui um exemplo, se você pega uma indústria farmacêutica, ela não vende diretamente para um consumidor, ela nem vende diretamente para uma drogaria ou uma farmácia, passa primeiro por um distribuidor. Desse distribuidor é que vai para uma drogaria, para uma farmácia, e aí é que há a compra diretamente da pessoa. Ok, quando você fala de um resíduo que foi encontrado num lugar inadequado, mas, por exemplo, está falando de uma pequena quantidade, muito possivelmente isso foi descartado por uma pessoa, um consumidor direto, mas muitas vezes não foi.
Além do que também, hoje, tem câmeras em todos os lugares, sempre alguém vai acabar vendo e vai fazer a denúncia. E aí vai fazendo a rastreabilidade. Por exemplo, uma indústria farmacêutica, ela sabe os lotes de medicamento que ela mandou para o distribuidor X, Y, Z. Por sua vez, o distribuidor sabe também para quem que foi vendido uma quantidade ou outra, que número de lote que estava envolvido. Então, essa rastreabilidade, hoje em dia, ela é muito fácil de se chegar, né? A cadeia de custódia se finaliza rapidamente. Então, má intenção, de fato, é descoberta rápido. Obrigado. Temos também aqui, eu acho que pelo tempo a gente conseguiria responder mais duas perguntas. Uma pergunta do Fabriciano Pinheiro. Aí lá, primeiramente, ele agradece pela apresentação, Maria Luísa, e depois ele pergunta, por favor, para ter ideia da amplitude e diversidade dos resíduos perigosos gerados nessa parceria, quais e quantos números a ONU se enquadram nos resíduos gerados? Quais e quantos números ONU se enquadram nos resíduos gerados? Então, em relação à parceria que eu mostrei, nós temos 2 números ONUs envolvidos aqui, o 3077 e o 3082. Ok. E mais uma pergunta do Cleiton Lima. Boa tarde. No estado de São Paulo, para a disposição final de resíduos classe 2A e B, conforme a NBR 10.004, são passíveis de licença CADRE? Sim, são passíveis. Qualquer movimentação, ela é passivo, sim, de ter que ter a emissão do CADRE. Não existe no estado de São Paulo a movimentação de resíduos incluídos nessa categoria, né, que estão dentro da ABNT 10.004, que não tenha CADRE. Então, você pode olhar, por exemplo, para resíduos do tipo sucata eletrônica, lâmpadas de LED. Existem algumas regulamentações, por exemplo, pilhas e baterias, algumas regulamentações específicas para esse material que, dependendo da quantidade, dependendo da destinação, da tecnologia de destinação, às vezes é isento do CADRE, mas, fora isso, tudo, de fato, precisa do CADRE, sim. Até para exemplificar, para você ter uma ideia, a Ambicamp, ela atende, ela é voltada, especializada para o pequeno gerador, embora ela possa atender o médio e o grande também, mas ela é especializada para o pequeno gerador. A gente atende os resíduos de uma cadeira de dentista, ou seja, num consultório odontológico, onde tem apenas uma cadeira de atendimento, ali é gerado resíduo e a Ambicamp atende. E aí vai até as grandes farmacêuticas, ou indústria de cosméticos, todos os laboratórios. A Ambicamp atende a Polícia Científica do Estado de São Paulo, todas as unidades, e as unidades também do Instituto Adolfo Lutz. Então, o resíduo ele ganha uma dimensão muito grande de importância legal, não importa a quantidade gerada. O que mais importa é as legislações serem atendidas. Ok. Obrigado, Maria Luísa. A gente encerra aqui com as perguntas devido ao tempo. Então, gostaria muito de agradecer pela apresentação. A apresentação foi de grande valia para todos aí. E gostaria de agradecer a todos pela participação. Convidamos vocês para os próximos webinars da LS, que são realizados todas as terças-feiras, às 14 horas. E é importante também lembrá-los que às quartas-feiras temos também um webinar da LS na América do Norte, um webinar em inglês. Um tema também muito importante para o nosso segmento. Vocês podem acessá-los visitando a nossa página no LinkedIn da LS Life Science. Muito obrigado a todos novamente. Muito obrigado, Maria Luísa. Foi um prazer. E tenham todos aí uma excelente semana e nos encontramos em breve. Muito obrigado. Eu é que agradeço a todos. Foi um prazer.